dia, boa tarde, boa noite. Oi, galerinha. Vamos resolver agora, então, as questões de MRU nesse exercício. As questões são bem simples, porque o movimento retilíneo uniforme é um movimento constante, não tem aceleração. E essas questões são para nós exercitarmos um pouquinho esse conteúdo. Vamos na primeira questão. Quando o brasileiro Joaquim Cruz ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas em Los Angeles, ele correu 800 metros em 100 segundos. Qual foi sua velocidade média? Bem tranquilo de ser resolvido. Nós já temos nesse exercício o ΔS, que é a quilometragem dele, já está aqui. Nós já temos o ΔS, 800 metros. Foi dado em metros, não em quilômetros esse exercício. E já temos também o ΔT, que são 100 segundos. Para acharmos a velocidade, é só usarmos a famosa fórmula ΔS sobre ΔT ou Deus tudo vê. ΔS 800, ΔT 100. Cortou os zerinhos, vão dar 8 metros por segundo. Essa seria a nossa resposta. Também posso fazer com Deus tudo vê. Deus, D de distância, T de tempo e V de velocidade. Então, onde tem o D eu coloco a distância, onde tem o tempo eu coloco 100 e o V é o que eu vou descobrir. Troca de lado, troca de sinal, né? Trocou de lado, o sinal fica, né, ao contrário. Vou colocar por menos 1, porque eu não quero sinal negativo. Eu vou chegar na mesma resposta, 800 dividido por 100, que vão dar 8 metros por segundo. Vocês escolhem qual fórmula vocês preferem fazer. Número 2. Um nadador percorre uma piscina de 50 metros de comprimento em 25 segundos. Determine a velocidade média desse nadador. Vamos lá. Então, eu já tenho aqui ΔS, 50 metros. Já tenho o tempo, ΔT, 25 segundos. Só preciso da velocidade, novamente, ΔS sobre ΔT. E vão dar 50, né? 50 dividido por 25, que vão dar 2 metros por segundo, porque a distância está em metros e o tempo está em segundos. Muito fácil de ser feito, né? Número 3. Um automóvel passou pelo marco 30 km, já tenho um S aqui, uma distância inicial, pelo que parece, de uma estrada às 12 horas. Olha um tempo aqui. A seguir passou pelo marco novamente uma outra distância, 150. Na mesma estrada, às 14 horas, um outro tempo. Qual a velocidade média desse automóvel entre as passagens pelos dois marcos? Então, aqui eu tenho uma distância inicial e tenho também uma distância final. Tenho um tempo inicial e tenho também um tempo final. Eu já sei que para achar a velocidade, a fórmula é ΔS sobre ΔT. O que é esse delta em física? Ele representa uma diferença entre o final menos o inicial, uma variação entre o final menos o inicial. Então, eu posso colocar aqui uma posição final menos uma posição inicial. O que é o ΔT? Novamente, o delta quer dizer variação. Tempo final menos tempo inicial. Qual é a minha posição final? Tá aqui, ó, 150. Menos a minha posição inicial, né? Onde está em quilômetros, já sabe que é posição, distância, 30. Qual é o meu tempo final? 14. Qual é o meu tempo inicial? 12. Só fazer a diferença, 150 menos 30, 120, 14 menos 12, 2. Basta agora dividir um pelo outro e eu vou achar
a minha velocidade média, que são 60 quilômetros, porque o exercício está com a distância em quilômetros por hora. Ok? Tranquilo? Vamos para a 4. A 4, no verão brasileiro, andorinhas migram do hemisfério norte para o hemisfério sul numa velocidade média de 25 km por hora. Se elas voam 12 horas por dia, qual a distância percorrida por elas em um dia? O que eu já tenho no exercício? Já tenho a velocidade e já tenho tempo. Eu tenho que descobrir a distância. A distância é o ΔS. Então, vamos novamente com a fórmula ΔS sobre ΔT. Já tenho a velocidade, que quando está em quilômetro por hora ou metros por segundo, eu já sei que é velocidade. Se tiver só em quilômetros, é distância. Mas como é quilômetros por hora, então é velocidade. Então, no lugar da velocidade, eu coloco 25. No lugar da distância, eu não sei, tenho que descobrir, ΔS. E o ΔT eu já tenho, que é o tempo, 12 horas. O tempo vai ser sempre em horas, minutos ou segundos. Então, vamos lá. O que eu faço agora, gente? Multiplica e inclui, ó. Eu tenho uma igualdade de frações. Aqui, quando não tem nenhum número, é como se fosse 1. Então, uma igualdade de frações. É só multiplicar e inclui. ΔS vezes 1 vai ser ΔS mesmo. Igual 25 vezes 12. Então, vai ser ΔS igual a 25 vezes 12, que vão dar 300. Como está em quilômetro por hora, então já sei que a minha distância está em quilômetro. 300 quilômetros. Só isso. Número 5. Um veículo percorre uma estrada com velocidade constante de 60 km por hora. Já tem a velocidade, ó. Quantos quilômetros? Então tem que descobrir o ΔS. Ele percorre em 20 minutos. Só que tem um pequeno detalhe. A velocidade está em horas. E aqui falou em minutos. Então primeiro eu tenho que fazer uma regrinha de 3 para saber quanto de horas são 20 minutos. Como que eu faço isso? Eu sei que em 1 hora eu tenho quantos minutos? 60. Então 1 hora, 60 minutos. Agora 20 minutos, eu vou colocar debaixo da coluna dos minutos, que serão essa daqui, ó. 60 minutos, então 20 minutos tem que ficar aqui embaixo. Quantas horas serão? Vou colocar o xizinho aqui no lugar do hora, porque eu não sei quantas horas são. De 20 minutos corresponde a que fração de horas? Vamos ver agora. Depois que eu faço isso, ó, hora embaixo de hora, minuto embaixo de minuto, eu vou multiplicar em cruz. Então, aqui vai ficar 1 vezes 20, 60 vezes x. 60 vezes x, 60x. 60x é igual a 1 vezes 20. 1 vezes 20 dá 20. X vai ser igual a 20 dividido por 60. Pode cortar os aninhos. 20 dividido por 60 vai dar 0,33333 vai 1. Então, eu vou aproximar para 0,34, ok? Então, eu já sei que 20 minutos são 0,34 horas. Já sabendo a hora, ou seja, o tempo, e hora, minuto e segundo é tempo. Então, eu já posso resolver o meu exercício. Eu já tenho, aqui eu já tenho a velocidade. Vou ajeitar o caderno aqui para ficar direitinho. Eu já tenho a velocidade e agora eu já tenho o tempo. Eu tenho que descobrir agora os quilômetros, ou seja, o ΔS, ou seja, a distância. Então, vou colocar V igual... Deixa eu ver se está dando para enxergar. Não pode cortar. Aqui. V igual a ΔS sobre ΔT. Velocidade 60. ΔS é o que eu vou descobrir. E o ΔT é o tempo que eu achei, 0,34. Multiplica em cruz, que é como se fosse 1. Então, vai ficar ΔS igual a 60 vezes 0,34, que é o meu tempo. 60
vezes 0,34 vão dar aproximadamente 20 quilômetros. Vai dar 20, alguma coisa. Então, eu coloco aproximadamente 20 quilômetros. Então, essa seria a minha resposta. Esse demorou um pouquinho mais porque eu não posso resolver contas de matemática ou de física com medidas diferentes. Se a velocidade está em hora, o meu tempo também tem que estar em horas. Por isso que eu transformei os 20 minutos em hora e deu 0,34 horas. Então, a primeira coisa antes de eu resolver o problema é ver o que eu tenho e ver se todas as medidas são compatíveis, certo? Para eu conseguir resolver. Agora nós vamos para o exercício número 6. O exercício número 6 fala de um móvel A que percorre 20 metros com uma velocidade constante de 4 metros por segundo. Qual deve ser a velocidade de um móvel B que percorre a mesma distância gastando um tempo 2 vezes maior que o móvel A? Eu já sei o tempo do móvel A, vamos ver aqui o que eu tenho do móvel A. Do móvel A, eu tenho a velocidade, que são 4 metros por segundo. Do móvel A, eu tenho também a distância, meu ΔS, que são 20 metros. Eu tenho o tempo do ΔA, do móvel A? Não tenho. Então, eu tenho que descobrir qual é esse tempo, né? Eu não tenho ele aqui. Vamos ver? V igual a ΔS sobre ΔT. O meu V vai ser, já tem aqui, né? Vou colocar aqui na frente. 4, que é a minha velocidade. ΔS eu já tenho 20. ΔT eu não tenho, então ele vai ficar sem colocar aqui o valor. Tem frações. Igualdade de frações. Multiplica em cruz. Então vai ficar ΔT vezes 4, ou 4ΔT, igual a 20 vezes 1, que vai dar 20 mesmo. Continuando. ΔT vai ser igual a 20 dividido por 4. Esse 4 vai para lá dividindo. ΔT igual a 5 segundos, porque aqui na velocidade está metros por segundo. Certo? Então, já achei o meu tempo aqui. Vamos ver o móvel B. O móvel B, eu tenho que ele gasta a mesma distância. Se a distância do A é 20, são 20 metros, a distância do B também serão 20 metros. Mas o que eu tenho? Ele percorre a mesma distância gastando um tempo 2 vezes maior que o móvel B, que o móvel A. Que o móvel A. Então, se o meu tempo do móvel A foram 5 segundos, o do móvel B é o dobro, então vão ser 2 vezes 5, 10 segundos. A pergunta é, qual vai ser a velocidade? Já sabendo o tempo e já sabendo a posição ou a distância, já dá para saber a velocidade. V igual a ΔS sobre ΔT. V vai ser igual a 20 sobre 10. Pode cortar o zero e já sabe que a velocidade serão 2 metros por segundo. Está em metros, está em segundo. Ok? Beleza, né? Vamos para o 7. Uma bicicleta se movimenta sobre uma trajetória retilínea segundo a função horária S é igual a 10 mais 2t. Pede-se sua posição inicial. Opa, isso daqui é uma função horária. Nós chamamos de SOVET, né? Posição inicial mais ou menos velocidade vezes tempo. Então, no lugar desse 10 seria a minha posição inicial. Ó, S0 quer dizer posição inicial, só para diferenciar da posição final, que é o S. Então, S0 é a posição inicial, V é a velocidade e T é o tempo.
Tá pedindo aqui a posição inicial. Precisa, gente, de fazer conta? Não precisa. Por quê? Já está aqui, ó. No lugar do S0 é o 10, ó. S0 é o 10, mais velocidade, que é o 2, vezes o tempo. Então, basta olhar a posição que estão os números e colocar no lugar certo. Qual é a posição inicial? No lugar do S0 está o 10, então a posição inicial serão 10. 10 metros ou 10 quilômetros. Qual vai ser a sua velocidade? No lugar do V não está o 2? O V sempre acompanha o T. Se está aqui o 2, então a velocidade serão 2 metros por segundo. Então tá aqui a resposta, é só olhar e colocar o número que está no lugar. Só isso, gente. Assim. Número 8. Um ponto material movimenta-se sobre uma trajetória retilínea segundo a função horária. De novo, ó, o sorvete, ó. Sorvete. Se é mais aqui, então eu coloquei mais, mas às vezes pode ser menos se tiver, né, contrário à origem, movimento retrógrado. Determine o instante em que o ponto material passa pela posição 36. Então, esse 36 não é a posição inicial. A posição inicial já está aqui, ó, 10. Esse 36 seria a posição final, que ele passou depois. Então, vamos colocar a função horária. S igual a 10 mais 2t. Eu já sei agora o valor do S final, 36. É igual a 10 mais 2t. Aqui estão pedindo para a gente ver um instante. Instante quer dizer tempo. Então, eu vou ter que descobrir o valor desse tzinho aqui. O que eu faço? O t passa para o outro lado, o sinal negativo, porque trocou de lado, troca de sinal. Menos 2t vai ser igual a 10, que já estava aqui com o mesmo sinal. O 36 estava do outro lado, então ele vai trocar de lado, troca de sinal. Menos 2t vai ser igual a 10 menos 36 vão dar menos 26. Ficaram os dois negativos. Eu não quero um valor negativo aqui na incógnita, né? Que é o t, que é o que eu quero descobrir. Então, eu vou colocar menos 1 para eu trocar o sinal de tudo. Vai ficar 2t igual a 26. t vai ser igual a 26 dividido por 2, que vão dar 13. Se é metros, então serão metros por segundo. Então, segundos. Então, 13 segundos. Essa é a resposta da número 8. Beleza? Vamos para 9. Um móvel passa pela posição 10 metros no instante 0, com a velocidade 5 metros por segundo. Escreva a função horária desse movimento. Se ele passou no instante 0 segundos, então quer dizer que ele estava começando naquele momento. Então, esse 10 no 0 segundos quer dizer que é a minha posição inicial. Não tinha passado nem um segundo ainda e ele estava começando no 10 metros. Então, posição inicial. Esse 10 seria o meu S0. Função horária é S é igual a sorvete. Mais ou menos sorvete. Você aqui falou que a velocidade é mais, então nós vamos usar o mais. Meu S final eu não sei. Mas eu sei que na hora que ele estava começando no 0, não tinha nem um segundo, começou com 10. Então, o meu S0, minha posição inicial, vai ser 10. Velocidade já tem, no lugar do V eu coloco 5. E o T vai mudando de acordo com o que ele for andando. De acordo com a posição dele que ele for andando, né? Essa posição final, o tempo também vai variar. Então, a minha função horária é essa daqui. Tá assim, né? Tem que fazer mais conta não, gente, só isso. Só perguntou função horária. Então, a função horária é sempre nessa forma que é escrito quando o movimento é retilíneo uniforme. Agora, vamos para B. Um automóvel viaja 20 km por hora durante a primeira hora e a 30 km por hora nas 2 horas seguintes. Sua velocidade média durante as 3 primeiras horas em quilômetro por hora é aproximadamente... Então, vamos lá. Então, na primeira hora, ele andou 20 quilômetros em 1 hora, né? Que é o que falou aqui. No segundo momento, ele andou
30 quilômetros em 2 horas. Então, vão ser 30 quilômetros durante mais 1 hora e 30 quilômetros durante mais outra hora, né? 2 horas, 30 quilômetros em cada hora, ó. 30 quilômetros em cada hora. Ele andou isso 2 horas. Então, 30 quilômetros em 1 hora e 30 quilômetros mais em 1 hora. Ou 60 quilômetros em 2 horas, dá no mesmo. Então, qual foi a distância total que ele andou em 3 horas? Ó, 1, 2, 3 horas. 20 mais 30, que vão dar 80 quilômetros. Ele andou isso tudo em 3 horas. Então, nós podemos dizer que foram 80 quilômetros que ele percorreu a velocidade que está perguntando, né? Isso. Então, eu já tenho ΔS, 80 quilômetros. E já tenho meu ΔT, que foram 3 horas. Só falta descobrir agora a velocidade. Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Velocidade vai ser ΔS total que ele andou, 80 km, sobre o ΔT, que é o tempo total que ele gastou. 80 dividido por 3 vão dar 26,6. Então, a resposta vão ser 26,6 quilômetros por hora. Essa vai ser a minha velocidade no final. Então, seria aproximadamente 27. Essa seria a resposta certa, aproximadamente 27 quilômetros por hora. Resposta é. A número 11 é só fazer as transformações. Nós já aprendemos que de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico 3,6. De quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Então, é só olhar o que está pedindo e fazer ou a multiplicação ou a divisão. Vamos lá. Se está pedindo de metros por segundo para quilômetro por hora, então eu vou ter que multiplicar. Seriam 25 vezes 3,6, que vão dar 90 quilômetros por hora. Se está pedindo de quilômetro por hora para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Então, serão 36 dividido por 3,6, que vão dar 10 metros por segundo. 150 quilômetros por hora em metros por segundo. O que eu faço? Divide por 3,6, que vão dar 41,7 metros por segundo. Terminando aqui atrás, eu tenho a última questão aqui, letra D. 55 metros por segundo em quilômetro por hora. O que eu vou fazer? Metros por segundo para quilômetro por hora, multiplico por 3,6 e vão dar 198 quilômetros por hora. Daqui a pouco, gente, a gente vai ter um outro vídeo que vai explicar algumas questões resolvidas, que eu vou resolver agora e explicar para vocês, de MRUV. Qual é a diferença? Aqui nós vamos ter aceleração. No movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante. Não tem aceleração. Essa é a diferença. Bons estudos, pessoal. Copiem os exercícios, façam os exercícios para poder treinar. É só ir tirando devagar o que tem no exercício, ver se estão com as medidas coerentes para poder resolver e vai dar tudo certo. Beijinho a todos. Tchau!